Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de dezembro, noite de Natal, em que nós olhamos e contemplamos o presépio, pedindo a Deus sempre que continue nos visitando e nos acolhendo. E o evangelho que a igreja reserva para essa virada de noite vem de Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolvia em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido nas faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se aos anjos uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, nessa noite de Natal, dia 24 de dezembro, o ano vai terminando e nós aqui nos preparamos para celebrar este momento, fazer, de certa forma, uma reverência a um acontecimento histórico para o povo que tem fé, para as pessoas que acreditam em Deus. Nós não sabemos bem a data do nascimento de Jesus, nós não temos relato disso. Não era costume registrar nascimento, ainda mais naquele período, e ainda mais de gente muito simples, muito pobre, filho de um carpinteiro, de uma mulher desconhecida. Então é improvável a gente ter uma noção de quando foi que a data do nascimento de Jesus. Mas o Evangelho nos coloca que é um dado histórico. O fato de ter um recenseamento, não sabemos também se aconteceu ou não esse recenseamento. O fato é que chega um momento em que Jesus nasce. O Evangelho de Lucas coloca um certo paralelo entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Jesus nasce só com a sua mãe e seu pai numa gruta, porque não havia lugar na hospedaria, não havia lugar para eles se hospedarem na casa dos seus parentes, por isso é obrigado a nascer numa gruta. João Batista nasce em casa. Jesus nasce praticamente sozinho com esse casal. João Batista nasce e todo mundo comenta o seu nascimento, todo mundo reconhece o seu nascimento. O nascimento de João Batista foi em casa, houve festas, alegrias e muitas comemorações e comentários. O nascimento de Jesus não há muitos comentários, não há festa, não há parentes, está fora de casa, está numa gruta e é colocado em faixas numa manjedoura. Isso já é uma referência ao sepultamento de Jesus, que também é envolvido em faixas e colocado no sepulcro. E Jesus nasce envolvido também em faixas e colocado numa manjedoura. Manjedoura é uma espécie de colcho em que as pessoas davam alimento aos animais. Esse é o berço que Jesus tem ao chegar no mundo. Então, se a gente olha o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus não é uma coisa muito bela, não é uma coisa confortável, não tem berços de ouro, tem uma manjedoura, não tem festa, é tudo sozinho. Mas o evangelista Lucas diz que esse que nasceu
longe da sua família, que nasceu numa gruta, esse que veio através de uma mulher, que recebeu uma visita de um anjo, que tem um pai, que sabe que ele não é o pai biológico dessa criança, mas assumiu a condição de ser pai de responsabilidade, pai adotivo de Jesus, esta criança começa a ser reconhecida já por pastores. E pastores não eram seres humanos de boa fama, porque eles, além deles ficarem invadindo terra, eles também aproveitavam dos outros, exploravam os outros com os seus produtos, a carne, o leite e a lã das suas ovelhas. Então eles não tinham uma fama muito boa, eram considerados assim gente de não muita boa qualidade. Mas Jesus começa a ser reconhecido por esse povo nômade, por esse povo que vive caçando canto, que vive cuidando das suas ovelhas. Ele começa já a ser reconhecido. O anjo anuncia e eles não vão ver nada de extraordinário. Vocês reconhecerão ele envolvido numa faixa, numa manjedoura. O que é o mistério de tudo isso? Deus entra na história da humanidade de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde, de uma forma muito respeitosa e, de certa forma, também de uma forma muito despojada. A gente não sabe o que tem na cabeça de Deus, mas Deus escolheu entrar na nossa história desse modo, através de um casal muito pobre, de um lugar, numa gruta, tendo uma manjedoura, mas ali tem o cheiro de Deus, ali tem a presença de Deus, ali tem a existência de Deus agora na nossa condição humana, ali tem a segunda pessoa da Santíssima Trindade no meio de um casal que não teve nenhum lugar para poder ter o seu filho com dignidade. Ali teve alguém que entrou no mundo num período de recenseamento, de levantamento de quantas pessoas tinha, impérios. Então o Evangelho começa a dizer sobre os imperadores, sobre quem governa, quem não governa, quem manda, quem não manda, quem decreta as coisas, quem não decreta. Mas, por outro lado, temos esses poderosos que são referências, mas Jesus não nasce no meio deles. Não nasce no meio dessa turma. Jesus nasce no meio de um casal muito simples, anônimo, desconhecido, que a única característica de importância que tinha era o fato de José ser da descendência de Davi, pertencer a esse povo que está ligado a Davi, que está ligado a Abraão, que viveu a história da salvação do Antigo Testamento. Por isso hoje nós celebramos este Natal, nós celebramos essa atitude corajosa de Deus, nós celebramos esse momento histórico da humanidade, em que o próprio Deus, na nossa condição humana, veio nos visitar, de forma muito simples e muito humilde. Por isso é um momento da gente pensar, por que Deus gosta tanto da gente? Por que Deus tem essa coragem de assumir a nossa condição humana? Por que Deus quer tão bem a gente a tal ponto de sair da sua zona de conforto, sair do seu mundo de eternidade, sair do seu mundo de plenitude, sair do seu mundo de imortalidade, sair do seu mundo de grandeza infinita para assumir a nossa limitação humana, se submeter à nossa condição de ter data de chegada, de saída desse mundo, submeter à nossa condição de um corpo que precisa ser cuidado, zelado, se submeter a tudo aquilo que é típico nosso, de ter fome, de passar necessidade, de sofrer dificuldades, mas que não desiste da gente. O Natal é esse momento em que a gente olha para um Deus que realmente nos ama aos extremos, que veio até nós para elevar a nossa condição humana e o nosso gabarito humano ao mais alto nível possível. E qual que é o mais alto nível possível de um ser humano viver? Não é ter coisas, mas é ter a capacidade de amar e perdoar, é ter a capacidade de se curar, é ter a capacidade de estender a mão, é ter a capacidade de se corrigir, é ter a capacidade de conviver, é ter a capacidade de cuidar daqueles que mais precisam. Jesus não veio nos apresentar um Deus legalista, Deus justiceiro, Deus exigente, Deus impaciente, não. Jesus não veio nos mostrar a tal ponto que, se Deus fosse tudo isso, Ele não iria se submeter
à nossa condição humana. Veio nos mostrar um Deus muito misericordioso, muito amoroso, que exige de nós uma conversão para o amor e para o perdão, que exige de nós uma maturidade de fé. Por isso a minha prece nesse Natal é uma prece de gratidão, apesar do ano difícil de pandemia, nós estamos aí tocando a vida, conseguindo fazer algumas coisas, estamos com tudo em dias, estamos aí retomando as nossas celebrações com todos os cuidados e com toda a responsabilidade e com toda a consciência de que nós temos que dar exemplo e ao mesmo tempo preservar a vida dos nossos paroquianos, preservar a vida de quem a gente quer bem, preservar a vida de quem está ligado à nossa igreja, e acima de tudo dar um testemunho para a nossa cidade de Paraíso, que agora assume uma nova administração a partir do dia 1º, e hoje nós vamos olhando com muito carinho esse Natal, esse Jesus que nasce aí até nós, que olha para cada um de nós e que se apresenta de forma muito frágil, de forma muito frágil, como um recém-nascido, como todo recém-nascido, mas isso é uma declaração de amor infinita, é uma coragem de um Deus que nos quer tão bem que Ele sai da sua grandeza para assumir a nossa fragilidade humana. Dizia um teólogo, Deus se encarnou porque Ele achou tão bom o ser humano, Ele gostou tanto da vida humana que Ele tomou a decisão, eu quero fazer uma experiência da condição deles também. E por isso Jesus está nascendo no nosso meio. Feliz Natal, que Deus abençoe a todos nós. Nossa gratidão, nosso muito obrigado por vocês que participaram e tiveram paciência conosco no decorrer desse ano, da nossa comunidade redentorista, né? O Tiago ficou um período, agora fica eu, o Padre Domingos e o Padre Pereira. Que Deus possa nos abençoar e nos dar capacidade para continuar trabalhando pelo bem dessa paróquia, pelo bem dessa igreja, pelo bem dessa cidade de Paraíso. Um abraço, Feliz Natal, até mais.